Ei, você, você mesmo que vive sem tempo para nada. Não tem tempo para conversar, não tem tempo para comer, não tem tempo para namorar, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a mulher, não tem tempo para a família, não tem tempo. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, ele diz uma coisa fantástica. Porque há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Mas a gente vive hoje num mundo tão caótico, tão acelerado, tão rápido, que muda tão rapidamente, que a gente fica incrivelmente sem tempo para as coisas. Sem tempo para ter um almoço em família, sem tempo para ter um momento com os filhos, um momento com a esposa, com o esposo, sem tempo para ter uma reunião de família, sem tempo para se dedicar a você mesmo, sem tempo para ouvir as coisas que são importantes. Nós somos abarrotados diariamente de uma quantidade de informação tão grande que faz com que o nosso tempo se torne cada vez mais escasso, porque você tem que se antenar a tantas coisas diferentes e às vezes a coisas que estão tão próximas, tão perto, terminam passando muito rápido. Quer ver um exemplo disso? É o pai que trabalha desesperadamente para sustentar a sua família e não percebe que o filho cresce. Quer ver outro exemplo disso? É a esposa que está tão atarefada na rotina do lar, na rotina da família e às vezes ainda na rotina do trabalho fora e em tantas outras coisas que ela não percebe que o casamento está se distanciando cada vez mais, que está se esfriando cada vez mais. Isso é uma coisa normal que acontece hoje no nosso dia a dia, porque a gente não tem tempo. Mas a Bíblia diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Então tem tempo de plantar, tempo de colher, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de se alegrar, tempo de ficar triste, tempo para tudo, há tempo para tudo. E o mais importante de todos os tempos que às vezes a gente não encontra é o tempo para Deus, o tempo para conversar com Ele, o tempo para falar com Ele, o tempo para ouvir a voz dEle, o tempo para meditar na palavra dEle, o tempo que a gente precisa para ficar sozinho por um momento, fechar os olhos e conversar com Ele. Uma coisa linda que Jesus ensinou quando os discípulos perguntaram: Pai, como é que eu preciso orar? Como deve ser a minha oração? E Jesus respondeu: entra no teu quarto, fique a sós com Ele. Fique um momento com Ele. Se dedique exclusivamente para aquela finalidade. E quantas vezes a gente tem tido esse tempo, essa oportunidade de estar na presença dEle? Não deixe as coisas do mundo roubar o seu tempo. Não deixe as rotinas atropelar o seu tempo. Não deixe que os imprevistos da vida e do dia a dia sejam fortes o suficiente para tirar as suas oportunidades. As oportunidades de ver um sorriso do seu filho, as oportunidades de passar um tempo com a sua esposa, as oportunidades de estar com os amigos, as oportunidades de viver a cada minuto, a cada instante, como se ele fosse único, porque o maior de todos os tempos, ele é roubado subitamente pela morte. E a gente não sabe se é hoje, se é amanhã ou se é depois. Não adianta fazermos elogios para pessoas que já foram, que já morreram. Não adianta eu dizer que doutor Ciclano, Fulano, Beltrano eram pessoas ótimas, eram pessoas fantásticas, eram os melhores entre os melhores. Não adianta mais, ele morreu, ele não está te ouvindo, ele não está te vendo e você perdeu a oportunidade. Mas que você possa ter hoje a oportunidade de fazer isso diferente, de chegar em casa, de chegar para a família, de chegar para os amigos e aproveitar cada minuto, cada segundo, porque você ainda tem tempo. Ei, aproveite seu tempo, converse com Deus, se aproxime dEle, porque Ele morreu na cruz do Calvário para te dar vida e vida com abundância. E às vezes tudo que você precisa é só passar um tempinho na presença dEle. Fique com Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus.